alunos. Então, hoje eu vou começar um assunto com vocês dentro do tema biotecnologia. Vamos falar um pouquinho da tecnologia do DNA recombinante. Essa técnica ela vai ser um ponto de partida depois de várias outras técnicas utilizadas dentro da biotecnologia. Então, dentro desse assunto, de DNA recombinante, a gente vai falar de enzimas de restrição, Vamos explicar o que é exatamente, essa molécula de DNA recombinante e vamos falar sobre os transgênicos. Dentro dessa tecnologia, utilizando enzimas de restrição, a gente ainda tem outros assuntos para abordar em outras aulas, até mesmo a questão do teste de paternidade, que se utilizava muito esse tipo de enzima. Então, vamos lá. Vamos começar falando da enzima de restrição. Essas enzimas foram descobertas nos anos 70, E elas são oriundas de bactérias, tá? A gente chama ela de endonuclease de restrição também. E a gente descobriu que essas bactérias, elas produziam enzimas para picotar o DNA de bacteriófagos invasores. O que é um bacteriófago? É um vírus que invade uma bactéria. Lembrando que o vírus, é um parasita intracelular obrigatório. O vírus, aqui a gente tem a imagem, uma simulação, ele entra dentro de qualquer célula, até mesmo uma bactéria, que é um ser procarionte mais simples, ou de uma célula vegetal ou de uma célula animal, para quê? Para inserir o DNA dentro dessa célula hospedeira, e o DNA dele vai induzir a formação das proteínas que ele precisa, já que ele não tem ribossomo e não tem metabolismo, Por isso ele é um parasita obrigatório, ele sozinho não consegue se replicar. E ele fazendo isso, muitas vezes ele mata a célula, É uma coisa ruim, a gente sabe que vírus pode ser letal. Então as bactérias elas aprenderam a produzir essas enzimas de restrição que ela picota para quebrar o DNA todinho do DNA e inativar esse DNA, e não ser contaminada. E ela tem que cortar esse DNA em regiões que não corte o próprio DNA dela, tá? Porque como a enzima vai saber qual DNA é da bactéria, dela mesma, qual o DNA do vírus. Então, geralmente, cada bactéria desenvolve um ou mais tipos de enzimas específicas que conhecem regiões específicas de DNA, tá? Então, essa é a grande vantagem, do uso dessas enzimas. Então, essas enzimas, a gente descobriu que elas podiam cortar o DNA em pontos específicos, não em qualquer lugar. Lembrando que se ela cortar em qualquer lugar, ela poderia cortar o seu próprio DNA. Então, ela sabe qual seria a sequência do DNA dela, ela toma cuidado para não produzir uma enzima que corte o DNA dela mesma, Então, os cientistas descobriram que se você cortasse, DNAs de forma diferente, você poderia fazer várias aplicações, com esses fragmentos de tamanhos diferentes. E essas enzimas sempre cortam regiões que a gente chama de regiões palíndrome, O que é uma região palíndrome? É uma região que você pode ler tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Tanto de um lado quanto do outro tem o mesmo significado, a leitura é idêntica. Por exemplo, a palavra arara é uma palavra palíndrome. Se você ler de frente para trás, arara, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, é arara, homo, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, essa bactéria, Escherichia coli. Aqui é o nome da enzima, a gente chama de ECO1, depende do número, dessa aqui é a denominação da cepa. E. coli, que é a abreviação, de E e coli aqui. Então, a gente vai ter o nome da enzima. Essa enzima é produzida por essa bactéria, tá? Escherichia coli. E olha onde ela corta. Ela corta nesse ponto aqui, G, tá? Essa aqui é a orientação do DNA, 5 linhas, 3 linhas, É uma fita que vai para um lado e a fita que vai para o outro, que é o DNA, uma fita dupla. Ela corta nesse ponto, tá? E olha como essa região é palíndrome, ó, G, A, A, T, T, C. Vamos ler ao contrário? G, A, T, T, C. Tá vendo? Ela sempre corta nesse G, o primeiro G. Tanto nessa fita quanto nessa fita. Ela cortou o G aqui. Olha essa daqui. Essa aqui a gente chama de enzima TAC1. É a bactéria Thermophilus aquáticos, que é uma bactéria estromófila. Ela vive em fontes termais bem quentes, Então, aqui, ó, a gente vê que ela reconhece essa sequência. Sempre que ela encontrar uma sequência T, C, G, A, ela vai cortar, tá? Olha ao contrário. T, C,
G-A. Tá vendo como uma sequência palíndrome? Só que ela corta no T, tá? Tanto nessa direção e no T na direção contrária, na fita de baixo. Então, é uma região palíndrome também. Você tá vendo que cada enzima reconhece uma sequência diferente? Essa aqui, ó, é A, A, G, C, T, T. E aqui, A, A, G, C, T, T, viu? Elas são iguais de um lado e do outro. Aqui também. Então tá, existem inúmeras, né, enzimas de restrições e cada um corta num ponto específico. E aí o pessoal aprendeu uma maneira de usar essas enzimas para conseguir produtos e serviços. Por isso que ela está dentro da biotecnologia. A gente está utilizando um produto, né? Lembra qual é a definição de biotecnologia? É quando você utiliza um organismo ou parte do organismo para você conseguir um bem, para você conseguir um produto, tá? Então, isso aqui você conseguia fazer antigamente teste de paternidade, você consegue fazer o DNA recombinante, né? Vários testes de genética eram feitos com essas enzimas de restrições, que elas reconhecem esses pontos, né? Teste de variabilidade genética, né? De populações, estudo de endogamia, tudo era feito com esse tipo de enzima de restrição. Então, aqui a gente está vendo aqui, ó, essa bolinha aqui é a enzima, né? Que a gente fala muito dessa EcoR1, que era bem conhecida, bem, né, comum. Então, ela sempre conhece esse ponto de corte aqui, tá? Então, é G-A-A-T-T-C. Tanto de um lado quanto para o outro. Ela corta e ela deixa essa ponta coesiva. Tá vendo aqui que eu tenho uma ponta doida para colar com quem? T com A, T com A. E esse A aqui, A com T, A com T. Ela corta, mas ela gera essas pontas, né, que a gente chama ligantes. Elas estão doidas para poder ligar de novo. E aí os cientistas descobriram que quando eu corto DNA de espécies diferentes com a mesma enzima, se é a mesma enzima, ela vai reconhecer sempre o mesmo ponto, né? E aí a gente pode fazer a união de DNA de moléculas distintas. Então, olha bem, aqui eu tenho dois tipos de DNA diferentes. Vamos supor que seja humano e bactéria, ou qualquer espécie diferente. Às vezes, por coincidência, a gente tem essa mesma sequência, porque essa é uma sequência muito simples, ela pode se repetir por acaso, né? Você pode encontrar essa sequência em vários animais, em plantas, em vários seres. Menos na própria bactéria que produz ela, né? Obviamente. Então, você pode encontrar por acaso essa sequência. Se você usar espécies diferentes e cortar com a mesma enzima, o que vai acontecer? Ela vai cortar na mesma sequência. E aí eu vou gerar essas pontas ligantes, tá? Que elas vão estar propícias para eu juntar. Se eu juntar isso aqui com isso aqui, ó, esse A vai ligar com esse T, este A vai ligar com este T, né? T com A, T com A. Então, quando eu boto elas próximas, o que acontece? Elas podem se unir, né? Aqui forma as pontes de hidrogênio e aqui com uma enzima ligase eu faço a ligação fosfodiéster. E aí, então, eu consigo unir duas moléculas de DNA diferentes, né? Então, aqui é uma molécula recombinante. Então, DNA recombinante são moléculas de DNA que possuem fragmentos de DNA derivados de duas ou mais fontes, tá? Geralmente de espécies diferentes. Então, o procedimento, né, envolve o isolamento de um gene e a gente vai inserir isso depois. A ideia é você unir isso numa célula, né, para a gente conseguir fazer a amplificação desse DNA, tá? Então, através desse uso de enzimas de restrição, você consegue cortar e unir, geralmente em plasmídio. Plasmídio é aquele DNA circular das bactérias, tá? E você corta tanto o plasmídio, por exemplo, quanto o DNA que você quer inserir com a mesma enzima, tá? Então, olha. Aqui é um plasmídio. Plasmídio, como eu falei, é o DNA circular das bactérias. Cortei. Essa tesourinha está representando a enzima de restrição. Esse DNA é um DNA que eu quero inserir dentro desse plasmídio. Tá vendo que está com cor diferente? Quer dizer que é um outro DNA. Mas se eu cortar com a mesma enzima de restrição, vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai formar essa ponte ligante aqui, né? Essa pontinha grudenta aqui. Ela tá doida para colar nessa daqui porque ela é complementar, né? T com A com T. Então, quando eu corto com essa enzima e boto junto, elas tendem a se ligar. E eu uso uma enzima, que também é extraída de alguma bactéria, né? Que a gente chama de ligase, que ela sela as pontinhas aqui na parte do esqueleto de açúcar, né? Da pentose que tem no DNA. E aí, então, olha essa molécula aqui, esse plasmídio. É um plasmídio recombinante, porque eu tenho DNA antigo que tinha na bactéria, e eu tenho o que aqui? Um DNA exógeno, um DNA diferente. E ele colou aqui. Então, isso aqui
é uma molécula de DNA recombinante, tá? Geralmente a gente usa plasmídio como esses vetores, né? Tanto para inserir quanto para amplificar. Amplificar significa fazer copies, né? Então, o plasmídio recombinante, depois ele é inserido de volta dentro da bactéria, né? Geralmente eles dão um processo de choque que a membrana da bactéria fica permeável e essa molécula de DNA entra dentro da bactéria, de volta, tá? Quando a bactéria vai se multiplicar, o que acontece? Ela vai replicar todo o DNA, tanto dela quanto aquele DNA que você colocou. E aí a gente chama isso de clonagem molecular, tá? Então, a bactéria transformada é aquela que recebeu esse plasmídio recombinante. Então, veja bem, aqui é meu DNA recombinante, certo? Inseri ele dentro da bactéria. Ela vai se replicar. Toda vez que ela for se replicar, o que ela faz com esse DNA? Ela replica tanto o vermelho, que já era dela, e ela replica o azul, que é o meu gene alvo. Então, dessa forma, eu tenho muitas cópias desse DNA que eu quero. Tá vendo que eu estou usando um ser vivo para fazer uma coisa para mim? Fazer cópias de DNA, por exemplo, né? Isso é só uma das coisas que a gente pode fazer. Clonagem bacteriana, tá? Toda vez que a bactéria se multiplica, ó, você replica esse DNA também, tá? Depois, se você precisar desse DNA para fazer qualquer outra coisa, você pode destruir essa bactéria e extrair esse DNA, você vai ter essa sequência, né? Com muitas cópias. É uma replicação em vivo. Além disso, você pode fazer também que a bactéria produza para você o que está escrito nesse gene, tá? Então, olha como a gente pode fazer uma recombinação com um gene humano. Veja bem, você pode pegar um gene que produz insulina humana, recombinar com esse plasmídio vetor que a gente chama, ó, esse aqui é uma molécula de DNA recombinante. DNA de bactéria, DNA de humano, certo? Bactéria não tem insulina, não tem pâncreas, não tem gene de insulina. E aí agora, o que eu faço? Insiro dentro da bactéria. E agora, meu objetivo nem é amplificar esse plasmídio, também pode ser, mas meu objetivo é que ela leia o que está escrito aqui e ela vai produzir o quê? Insulina, tá bom? Ela vai produzir um monte de insulina. E é assim que a gente obtém a insulina hoje em dia. Olha que coisa interessantíssima, né? Antigamente, para a gente conseguir insulina, era extraído de pâncreas de porco, né? Hormônio de crescimento também era extraído de cérebro de cadáver. Então, você ficar pegando coisa de cadáver ou de porco ou de boi não é legal. Você pegar uma insulina de porco para injetar no humano, ela é parecida, mas ela não é idêntica, né? E pode ter contaminação também com algum vírus de porco, alguma porcaria. E aí, antigamente era a única maneira que tinha. E era difícil você conseguir uma quantidade grande de insulina dessa forma, né? Fora o risco de contaminação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo conhece alguém que toma insulina. Toda a insulina que é produzida, né, que é consumida, agora é feita com essa tecnologia. Lembrando que o código genético é universal. Por isso que dá certo, tá? Aqui está escrito para produzir uma sequência específica de aminoácido de insulina. A bactéria lê e ela entende, tá? Ela entende o que está escrito aqui, produz a insulina idêntica à insulina humana, tá? Porque o código genético é universal. Todos os seres vivos conseguem entender, né, o código genético. Se tem uma sequência de 3 nucleotídeos, a gente já viu isso. Ela significa um aminoácido específico que vai compor a proteína. Então, aqui a gente tem, né, uma insulina humana, ó, recombinante, que deve ser alguma cepa. Então, é assim que é feito. Você pode procurar qualquer insulina que você vai ver, que é produzida pela tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia permite a gente fazer, então, os transgênicos. Esse exemplo que eu dei da bactéria produzindo um gene da insulina é um transgênico, tá? Porque a bactéria está com um gene que não é dela e essa bactéria está produzindo, então, um produto, né, que não deveria ser produzido nela, é um produto humano. E isso seria uma bactéria transgênica também. Então, transgênico é muitas vezes, né, utilizado para você falar um organismo geneticamente modificado. Só que nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Um transgênico é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador, tá? Geralmente a gente tem que falar isso de uma outra espécie, coisa que você nunca conseguiria com cruzamento normal. Você pode modificar um organismo sem inserir um gene de outra espécie? Pode, você pode deletar, né? Você pode fazer alguma modificação genética sem inserir um gene de outra espécie. Então não é sinônimo, tá bom?
Nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Então, o que é um organismo transgênico? São aqueles que tiveram seu DNA alterado. Ele é modificado, sim, é um organismo geneticamente modificado. Só que ele teve a introdução de gene de uma outra espécie, né, diferente, tá? Você pode fazer isso nos animais e você pode fazer isso também com vegetais, né? Em animais, geralmente você faz lá no zigoto, logo no começo, se você quer que todas as células sejam modificadas no corpo desse animal. Se você fizer no adulto, você vai conseguir modificar só algum órgão. Você não vai conseguir modificar todo o corpo do organismo do animal, né? Depende do seu objetivo. E aí você vai querer que o gene exógeno, né, que você inseriu, ele se expresse nesse animal hospedeiro. Para que fazer isso? Depende, né? Depende se você quer inserir um gene que a pessoa não tenha, um gene defeituoso. Existem vários motivos para você fazer isso. Aqui nos animais, no animal óvulo, a gente tem um exemplo, né? O espermatozoide com o óvulo. Você está fazendo uma fertilização in vitro. Fertilizou, né? Segura aqui com uma agulhinha de sucção para prender, né? Só para segurar o óvulo. E aqui você tem os plasmídeos, né? Aqueles DNAs modificados. E você insere dentro desse zigoto aqui, né? Esse ovinho que já foi fecundado. E aí, ó, agora vai virar um embrião. Você vai colocar dentro do útero da ratinha, por exemplo. E agora você tem os filhotes que podem ter aquele gene que você injetou no cromossomo do ratinho, tá? E funciona isso? Será que dá certo? Será que não é muito viajante? Dá certo. A gente tem uma maneira de enxergar isso, né? É com essa proteína GFP, que é uma proteína extraída de água viva, que é uma proteína fluorescente. Isso é legal porque você consegue ver. Uma coisa que brilha fluorescente, você não vai ficar na dúvida se funcionou, se está expressando ou não. Então, olha os exemplos que a gente tem. Um gato fluorescente, um verme, que acho que é o C. elegans, uma abelha, um coelho, peixe, né? Plantas, aqui a célula humana. Você consegue fibroblasto, cultura fibroblasto, você consegue. Na internet você encontra porco, você encontra macaco. Até a célula humana você consegue transformar com essa proteína, né? O japonês lá que inventou isso ganhou até o prêmio Nobel. Você consegue transformar qualquer organismo. Então, esse animal, ele está expressando a proteína que era de uma água-viva. Desde quando o gato com a água-viva combina, né? Como que você conseguiria fazer um cruzamento desse? Nunca, né? Com abelha, com rato. Esse peixinho, lá nos Estados Unidos, eles vendem. É um peixinho que quando você apaga a luz, ele fica brilhando. O pessoal usa tipo como se fosse uma lâmpada fluorescente, né? Um animal vivo naquele programa do Sheldon, no Big Bang Theory, acho que tem um episódio que mostra isso. Ele apaga a luz e fica um peixinho brilhando. Lá nos Estados Unidos é vendido baratinho, $10, sei lá. Então você veja que isso é uma realidade, né? Geralmente se faz o uso dessa proteína, porque como eu falei, é uma coisa que você vê, né? Geralmente você usa ele com mais algum outro gene de interesse e quando ele brilha, geralmente quer dizer que funcionou, né? Então, você tá vendo que o animal está brilhando por inteiro? Significa que você fez isso lá quando ele era um ovócito, logo depois da fecundação, né? Quando ele era um zigoto. Se você fizer muito mais depois do desenvolvimento embrionário, às vezes fica só o focinho, às vezes fica só a orelha, você não vai ter um brilho do corpo inteiro, tá? Esse coelho está brilhando inteiro. Então, isso aqui foi feito bem no início do desenvolvimento embrionário. E aí a gente prova que dá certo. Tanto planta, né, quanto célula humana, só não fizerem humano, porque não é permitido eticamente. Você não pode fazer uma pessoa ficar verde e brilhante, né, porque não é ético. Olha um exemplo prático aqui. Aqui eu tenho um exemplo do primeiro animal transgênico que foi liberado para o consumo humano pela FDA, que é a agência que regula a produção de comida e drogas, né, dos Estados Unidos. Eles inseriram um DNA de um salmão gigante no salmão comum, que é o salmão do Atlântico, né? E aí é que essa espécie ela produz uma quantidade de hormônio de crescimento, alguma coisa, que faz com que ela cresça muito mais. Por isso que era um salmão gigante. E aí esses peixes eles têm a mesma idade. Esse é o transgênico e esse é o normal. Veja o tamanho do peixe, né? E isso para salmão é um peixe que é de consumo humano. É muito melhor. Você, com pouco tempo, você já tem um peixão, né? Você vai ter um gasto menor e um lucro maior, porque de alguma forma ele absorve os nutrientes de maneira mais eficiente e cresce
de uma maneira mais rápida. Então, você tem um peixe pronto para abate num tempo muito mais reduzido. Então, isso é legal do ponto de vista financeiro. Mas será que tem algum problema? Já aconteceu casos, né? Acho que principalmente no caso da natureza, que esses peixes eram para ser criados em reservatório, né, em criador artificial. Não é para você deixar esse animal ir para a natureza. Qual o problema de você deixar um animal desse ir para o oceano? Já aconteceu de vir enchente, transbordar e os peixes ir embora pelo rio afora e parar no oceano, né? Já aconteceu esse escape desses animais. E aí, talvez, ele tenha alguma vantagem em relação ao animal selvagem, que é aquele natural. Talvez ele, se ele ficar solto, né, ele pode competir, ele é maior, ele pode ter alguma vantagem às vezes. E pode, então, você acabar perdendo a diversidade genética da espécie selvagem, né, do grupo selvagem. Então, esse é um risco que a gente consegue enxergar de cara e que já aconteceu, né? Esses animais já foram pescados no oceano porque eles fugiram do cativeiro. Aqui um outro exemplo, no caso de plantas, está falando de animais. Aqui eu tenho um exemplo de uma formação de DNA recombinante, né? Com o DNA do vagalume. Então, primeiro eles combinaram, né, o plasmídio da bactéria com o vagalume e depois eles botam em células que a gente chama de protoplasto, que é uma célula vegetal que você retira a parede celular. E elas voltam meio que tipo a uma situação embrionária, e elas podem formar a plantinha inteira, né, mudinha. E aí, aqui eu tenho o exemplo de um tabaco, que você tem a expressão de um gene, né, do vagalume, que é responsável por aquela bioluminescência. E aí aqui eu tenho o resultado, ó, uma plantinha expressando o DNA do vagalume, tá? Uma coisa que você nunca teria naturalmente. São espécies muito distantes, não era para você combinar isso, né? Naturalmente não dá. Mas com essa técnica agora eu posso fazer qualquer coisa, vocês percebem? Eu consigo pegar DNA de água-viva e botar em gato, em rato, em porco, em planta. Eu consigo pegar DNA de vagalume e botar em planta. Consigo pegar DNA de vagalume e colocar em gato. Eu posso fazer o que eu quiser, né? A gente fala que a gente está brincando de Deus. A gente está misturando coisas que nunca daria para misturar. Dentro da mesma espécie, você consegue misturar com cruzamento, características desejáveis, né? Você olha uma vaca que produz mais leite, você pode cruzar com essa vaca que você vai ter um aumento maior de leite, mas isso é com espécies, né? Dentro da mesma espécie, porque você pode fazer cruzamento. Agora, essas coisas que a gente está fazendo aqui não é natural. Naturalmente, você não consegue cruzar vagalume com tabaco, mas agora eu posso. Eu posso pegar qualquer DNA, então, e inserir em qualquer lugar. Lembrando que o DNA é universal, o código genético, né? Todos os seres conseguem ler qualquer DNA, significa a mesma proteína. Aqui eu tenho um exemplo, né? Pra gente falar um exemplo que eu acho assim, bom. Aqui eu tenho uma banana que ela expressa uma proteína da bactéria E. coli, que causa, muitas vezes, né, a cólera, né? 2 milhões de crianças morrem com cólera todos os anos. E aí, se você pega, então, um antígeno, né? Antígeno é aquilo que induz a produção de anticorpo. Se eu pego uma proteína que induz a produção de anticorpo e faço a banana expressar essa proteína, o que vai acontecer? Quando você come a banana, você está engolindo um antígeno, né? É como se você estivesse engolindo a bactéria, mas você não está de verdade. Você está engolindo só um pedaço da proteína da bactéria. Seu corpo reconhece aquilo, pensa que está sendo contaminado com a bactéria e faz o quê? Produz um anticorpo. Então, é uma maneira de você estar comendo o alimento e já sendo meio que vacinado, vamos dizer assim. Então, não precisa ter campanha de vacina, não precisaria nada disso, era só você comer alguns alimentos. Então, tem vacas, né? A gente tem testes em vacas, se produz antígenos de alguns outros organismos, e você, ao tomar o leite, por exemplo, já estaria ficando vacinado, né? Com aquele antígeno. A vacina agora do corona, né? Esses testes de vacina, tem algumas que são assim. Eles pegam o DNA, no RNA, no caso da sequência do RNA do vírus, que produz o antígeno, colocam em outro vírus, que não seja o Covid, e ele expressa aquela proteína que é responsável para induzir a formação de anticorpo. E aí você consegue, então, produzir anticorpo contra o vírus sem ter realmente contato com o vírus de verdade, só com contato com aquela proteína. Tá? Então, essa tecnologia, a aplicação dela é infinita.
que só para a gente falar dos transgênicos no Brasil, né? As principais características é que eles são tolerantes a herbicida, né? A maior parte são feitos aqui no Brasil e aprovados, né? Então a planta se torna resistente a herbicida e a insetos. O maior exemplo que a gente tem disso é da soja. A soja ela é uma monocotiledônea e ela seria sensível ao Roundup, que é um herbicida, né? Um veneno, vamos dizer assim, que mata a planta. Mas eles descobriram um gene dentro de uma bactéria que metaboliza, né, o glifosato, que é o componente desse Roundup. Então eles pegaram o gene da bactéria que consegue neutralizar o veneno e botam dentro da soja. Para quê? Para encher de veneno e a soja não morrer, porque a gente quer que plante a soja. Só que a gente não é transgênico para isso, né? A soja pode não morrer, mas talvez a gente morra e as outras plantas morram. E o veneno usado em excesso é lavado com a chuva, né? Vai parar nos rios. Então, nesse caso não é legal, porque você vai deixar a planta muito tolerante ao herbicida, você acaba jogando muito veneno na planta. E se a planta é resistente, a gente não é nem as plantas e os animais que estão em volta, né? Então, isso eu considero que não é uma coisa legal. Mas você fazer uma planta resistente a inseto, às vezes é legal, que você não precisa colocar veneno para matar o inseto, porque a própria planta produz alguma coisa natural, né? Porque existem plantas por aí que são resistentes a alguns tipos de inseto. Você descobre um tomate que é resistente a uma larva, produz algo que a larva não gosta de comer. Você pega esse gene do tomate e bota no milho, por exemplo, aí o milho passa a ser resistente àquele inseto que antes ele não era. Isso eu considero uma coisa legal. Aqui tem uma enzima da amilase, acho que botam isso no tomate também, para ele não ficar mole. Resistente ao vírus do mosaico, que é uma doença, né, causada por um vírus também, acho que é bom, né? Que aí você não precisa ter muito prejuízo na plantação. Aumento do volume de madeira no eucalipto, então a gente tem esses tipos de transgênicos no Brasil. Não vou ficar falando muito disso, né? Porque daí é um assunto de uma aula inteira. Isso aqui é só mais por curiosidade. Aqui, né, falar um pouquinho desse símbolo, a gente tem que falar. Existe, né, a legislação que todo produto que é feito de alguma origem transgênica, né, deveria ter esse alerta, esse aviso, né? Então, produto produzido a partir de milho transgênico. Então, sempre que você tiver esse símbolo, geralmente qualquer coisa que tenha óleo de milho ou milho, salgadinho de milho, qualquer coisa, do milho, praticamente toda a produção aqui no Brasil e de soja é transgênico, tá? Então, geralmente tem que ter isso aqui. E aqui tem a charge, né, falando da mudança que teve para tirar esse código dos produtos da prateleiras. Aí aqui ele está falando assim, que símbolo é esse? É o aviso para dizer que contém transgênico. O Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, ele quer tirar o aviso. Em vez de tirar o produto, ele quer tirar só o aviso. Tem países, inclusive, que é proibido, né, o consumo de transgênicos. Aqui é só para vocês refletirem, né, argumentos contra, argumentos a favor, mas como eu disse para você, traz aqui um assunto muito polêmico, a gente teria que ter uma aula só para isso. Então vocês podem dar uma olhadinha, né, e pelo menos conhecer um pouquinho. Depois a gente for ter uma aula só de transgênico, eu falo toda essa discussão aqui. O meu objetivo aqui era mais falar mesmo da enzima de restrição, o que é uma molécula recombinante e, consequentemente, eu tive que falar do transgênico, porque qualquer molécula que você recombina vai ser um transgênico, tá? Porque ela recebeu um gene de fora. E aqui, então, eu finalizo com vocês. Até o nosso próximo conteúdo.